É a paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para ministrar a última lição do trimestre, desta lição maravilhosa que tivemos durante todo este trimestre, baseada no tema raça humana, origem, queda e redenção. Tivemos muitos assuntos importantes a respeito desta doutrina. E agora chegamos na última lição. Essa lição que tem como tema o novo homem em Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? Na última lição, nós estudamos sobre Jesus, o homem perfeito, aquele que veio a este mundo para trazer salvação para nossas vidas, aquele que não pecou e que veio mostrar para nós que Deus tem uma obra muito grande em nossas vidas, na vida de todo homem. Então, nesta lição hoje, o novo homem, Jesus Cristo, que na verdade se trata sobre o tema a regeneração ou novo nascimento, com todas as suas ações da parte de Deus na vida do homem, que nós entendemos como a ordem da salvação, que vem junto com o novo nascimento, a justificação e a santificação do homem. Queridos irmãos, nós temos aqui no texto áureo a palavra que diz assim, em Efésios capítulo 4 e 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Na verdade prática diz assim, a salvação de Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, irmãos, hoje nós estamos diante dessa lição para falar sobre esse novo nascimento em Cristo Jesus, desta obra da salvação em nós. E para falar do novo homem, nós precisamos voltar em nossa situação anterior, né? E pensar como éramos antes. Por que foi necessário a obra da salvação para gerar em nós uma nova pessoa? É porque, na verdade, nós estávamos mortos em razão dos nossos pecados. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Deus criou o homem para ser uma pessoa de bem, uma pessoa que tivesse comunhão com Ele e que pudesse estar relacionando com Ele de uma forma harmoniosa. Mas lá no princípio, os irmãos sabem que o homem, quando foi colocado no Éden, ele não passou o teste, ele desobedeceu a Deus e assim ele deu lugar ao pecado. E dando lugar ao pecado, ele foi sentenciado pela sua decisão, pela sua condição. Devido ao pecado, ele foi expulso da presença de Deus. Então, aquilo que era amigável, era de paz, era um relacionamento próximo, passou a ficar distante. A Bíblia diz que por o homem entrou a morte, por causa do pecado. E esta morte, ela fala da separação, e não da extinção do homem, mas da separação do homem de Deus. Então, irmãos, no pecado, lá no Éden, o homem se afastou de Deus, entrou no mundo da escuridão. Agora Deus estava distante, ele não tinha mais como acessar a Deus. Porque Deus é espírito. E a comunhão só é possível com Deus se ele se revelar. Mas em razão do pecado, criou esse abismo entre Deus e os homens. De forma que o homem agora se distanciou de Deus e não mais buscou ao Senhor, porque não tinha como buscá-lo.
Não tinha como, o que o homem fazer para alcançar a Deus? Deus é espírito, não tem como encontrar Deus, a não ser que ele se revele. Então o homem pecou e entrou na condição de morto espiritual. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No verso 10 deste mesmo capítulo, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. E 5:12 de Romanos diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Isaías 59, verso 2, diz que os vossos pecados é que faz separação entre vós e Deus. Então, os nossos pecados é que nos coloca distante de Deus. Então, enquanto o homem no pecado, ele se tornou incapaz de ter uma vida com Deus. Ele ficou no estado de morto, né? A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Observe que o nosso estado era um estado de afastamento, né? E isto é muito ruim. Era muito ruim e é muito ruim para aqueles que não estão em Deus. Mas Deus, sabendo que o homem ia pecar, isto já na eternidade, porque em Apocalipse 13, verso 8, diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus, que criou um ser humano com a capacidade grande do livre-arbítrio, ser racional, Deus, pela sua seu poder, ele fez assim o homem, ele criou o homem assim, dotado desta capacidade. Isto fala a soberania de Deus, né? Olha como Deus é grande, ele é soberano. Criar um homem que é capaz de pensar, de raciocinar, de decidir. Isso é soberania, isso é grandeza, irmão. Como diz, né, Augusto Cury, que os fracos, eles oprimem, os fortes ele liberta. Então Deus não tem medo do que o homem podia decidir. Mas ele criou um homem sabendo que nesse homem, nessa natureza que ele criou, muitos o negariam, mas muitos outros o aceitariam. Por isso eu creio que ele criou a humanidade, mesmo sabendo que ele ia pecar. E por que permitiu pecar? Porque dentro do mundo da liberdade, dentro do mundo racional, onde um Deus soberano quer relacionar conosco, né? Ele permitiu, ele deu essa liberdade, e ele sabia que esse relacionamento não seria pleno se o homem não fosse testado. Porque é muito fácil você seguir alguém porque você não tem outra opção. Quando você dá o direito da pessoa escolher, você dá o direito dela ela decidir o que ela quer realmente na vida, tirar do fundo do seu ser, da sua alma, o que é que ela quer para si. Observa na questão do filho pródigo, né? O pai ali do filho pródigo deixou ele sair. Ele era o pai, ele era o gerador daquela vida. Ele podia cobrar do seu filho que deveria estar na sua casa ali ajudando, trabalhando na sua casa. Mas não, ele permitiu, ele não colocou nenhum obstáculo. Isso é grandeza, isso não é pequenez, isso não é limitação, isso é grandeza. Porque o pai sabia que lá ele seria experimentado. E sabia que não tinha nada melhor do que a sua própria casa. Deus sabe do quem ele é. Deus sabe o que ele tem para cada um de nós. E ele experimentou o homem, ele deixou o homem decidir. Pecou, pareceu um fracasso. Não, Deus não tem fracasso, Deus tem projeto, Deus tem planos.
E ao homem cair e entrar nesse estado de morte espiritual e não de eliminação, Deus não eliminou o homem, mas ele apenas se afastou desse homem. O homem se afastou de Deus porque ele é santo. E como santo, justo, ele não pode conviver com o pecado. E uma prática do homem, a prática que o homem cometeu do pecado, é um erro próprio. Ele tinha que assumir o seu próprio erro. Ninguém está isento da sua responsabilidade. Porque Deus capacitou de um raciocínio, de uma mentalidade, de uma consciência onde ele poderia saber o que é certo e errado. Então, se ele praticou o erro, então ele tinha que colher a sua sentença. E a sentença é a morte, a separação de Deus. Mas a gente percebe que lá no início, ele foi sentenciado, mas ele não foi exterminado. Ele não foi uma morte eterna, foi uma morte espiritual, que poderia e resulta na morte eterna, que é o banimento, o afastamento completo de Deus, onde nunca mais terá acesso. Mas desde Adão, houve então um afastamento, mas não um afastamento definitivo, um afastamento com uma possibilidade de um arrependimento, de uma mudança, de um retorno. Por isso que Deus lá no Éden já então profetizou que mandaria, né, o seu filho, ou seja, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, dando indicação de que viria alguém que ia resgatar o homem do poder do pecado. Então, irmãos, mediante esta promessa e o projeto divino de salvação, a gente já estudou na semana passada, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho. Ou seja, no tempo certo ele enviou o seu filho, porque ele, desde Adão, ele começou então a preparar o homem, ou seja, começou a revelar pelo seu grande amor, revelar ao homem uma oportunidade do resgate, do retorno à sua presença. Então a Bíblia diz que ele falou nos tempos passados pelos profetas, ele falou pela lei, mas que nesses últimos tempos ele falou através do seu Filho, aquele que é a imagem perfeita, a imagem exata de Deus. E observe bem, irmão, Deus tinha esse projeto, né? Já lá no Velho Testamento já havia profetizado obras redentora de Cristo, né? Através do seu sacrifício, Isaías 53, né? Onde a Bíblia diz que ele verdadeiramente havia profetizado, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmão, Jesus sabia que o homem não poderia por si mesmo encontrar com ele, ou buscar a sua própria redenção. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ele então propôs, né, no seu projeto eterno, de resgatar o homem. E esse resgate seria através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício vicário, o sacrifício expiador, o sacrifício substituto, onde Deus se colocaria em nosso lugar, sofreria a nossa sentença, a nossa penalidade, que seria a morte, e não só a morte física, mas a morte eterna. E nós percebemos isso lá na cruz do Calvário, quando Cristo, por um momento, ele sentiu ali a ausência do Pai, onde ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus assumiu a nossa situação, nossa condição, ele pagou
o preço da nossa desobediência, porque só ele podia fazer isto. Adão, na sua desobediência, ele trouxe essa sentença a toda a humanidade, porque ele representava toda a humanidade. Mas Cristo Jesus é o autor da vida, é o criador da vida, ele é a razão de ser de todos. Então ele responde por todos nós. E lá na cruz ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Interessante, irmãos, que nós estávamos mortos. Mas que morto é esse? Como é que morto houve alguma coisa? Muitos assim acreditam que a regeneração é um ato que Deus opera em nossa vida sem nós termos nenhum prévio conhecimento de nada e só tomamos conhecimento a partir então do novo nascimento. Mas na verdade o nosso Deus, ele entrou no mundo dos mortos, ou seja, nas trevas, na escuridão, neste mundo que nós estávamos afastados de Deus, ele entrou em nosso mundo. Por isso se tornou possível o homem mesmo no estado de morte, mesmo no estado de separação, agora receber a luz de Deus, a presença de Cristo, que é a luz que traz ao homem, que revela ao homem uma nova oportunidade, uma nova chance de poder voltar-se a Deus. Né? A gente bem lembra no passado, quando a árvore estava no jardim, que era a árvore da vida, antes do homem pecar, ele tinha acesso livre a esta árvore, ele poderia comer desta árvore todos os dias, e ela assim o mantinha vivos, renovados, e poderia assim viver eternamente. Mas depois do pecado foi-lhe impedido de que ele então comesse desta árvore, porque se ele comesse desta árvore, ele se perpetuava no pecado e assim não teria mais o que fazer a respeito deles num processo de redenção. Então Deus tirou fora, impediu eles comer, porque precisava de alguém pagar, né? Precisava de alguém, um substituto para poder pagar os nossos pecados, ou seja, nos substituir em nossa sentença, porque Deus é santo e justo, quando erra tem que ser responsabilizado, não tem esse negócio de passar a mão. Deus não passa a mão sobre o pecado do homem. Todos são responsáveis, e o pecado gera morte, e gera morte, então tem que morrer. Mas Jesus veio aqui para morrer em nosso lugar. Então, quando ele estava presente, se revelou o homem, então a possibilidade da salvação agora era real. De forma que ele chegou e disse para o homem: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observa aí, Jesus trazendo a salvação. Ele diz no capítulo 15 de João, que eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Toda vara que estiver ligada em mim, essa dá muito fruto. Observe, irmãos, Jesus é a árvore da vida. Ele de novo foi plantado na terra, porque agora há a possibilidade de se comer dela. Por isso que Jesus é o divisor de águas, Jesus é a pedra de esquina. Porque agora, ao ouvir a palavra, o homem tem a oportunidade de salvação, de decidir se quer ou não quer Deus. De forma que, ao ouvir a palavra, ao tomar da palavra da vida, ao comer desta palavra e rejeitá-la, ele então sentencia a sua vida para a perdição eterna, para a morte eterna. E ao aceitá-la, ele então ele é conduzido a Deus, ele é ligado em Deus. E aí passa então a ter vida, mas vida em Deus, vida em Deus. Não vida própria, mas vida em Deus. Nós estamos ligados em Deus. Nós só temos vida enquanto estamos ligados em Deus. Se formos cortados, a Bíblia diz que secaremos e seremos lançados no fogo, ou seja, será julgado.
Então, irmão, Jesus oportunizou para nós a salvação. Através da sua entrada no nosso mundo, a Bíblia diz que Jesus era a luz do mundo. Né? No nosso texto da lição, em João, capítulo 1, né? Ou seja, referente ao nosso texto, no livro de João, mostra que Jesus era a luz que veio ao mundo para revelar a pessoa de nosso Deus, a salvação de nosso Deus. Interessante, irmãos, é que quando Deus revelou para nós, nós estávamos, né, mortos em nossos pecados, nós estávamos cegos, nós estávamos em trevas, mas a luz raiou no ambiente de trevas, raiou em nossa mente obscura, e agora nós ficamos com esta possibilidade de agora escolher. Nós temos o que escolher, nós temos Cristo. Anteriormente as pessoas não tinham o que escolher, mas agora tem. Ele tem Cristo, que agora é esta oportunidade de vida, né? A Bíblia diz aqui que Jesus, no capítulo 1 de João, verso 11, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Observa aqui, Jesus veio para dar vida, e nós vemos isso em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus veio dar a oportunidade de salvação para o ser humano. E quando o homem ouve a palavra, que é a palavra do arrependimento, né, que foi a primeira mensagem de Cristo, em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus é o reino dos céus, ele se manifestou para nós. E agora ele convoca o homem, ele chama o homem, ele prega para o homem. Ele traz as boas novas de salvação, que junto com ela vem a necessidade do arrependimento. Porque quando Cristo, esta luz clareia, o que acontece em nossas vidas? A gente passa, olhando para Cristo, vê a nossa própria natureza. Nós vamos ver em Cristo essa santidade, logo nós veremos que nós somos extremamente pecadores. E é isso que Jesus veio fazer. No processo de salvação, Jesus veio revelar a nós que nós estamos perdidos, que o homem estava perdido, que o homem está perdido sem Deus. E que o homem está caminhando para o inferno, está caminhando para a perdição eterna. E que o homem precisa reconhecer isto, né? Interessante, irmãos, que a pregação do Evangelho é coisa maravilhosa, porque Paulo fala que não envergonhava do Evangelho de Deus, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra de Deus é poderosa para levar o homem a uma decisão, para chamar o homem para uma responsabilidade, para uma decisão de entrega a Deus. E só ela é capaz de fazer isso. A religiosidade não pode convencer ninguém. Muitas pessoas não têm essa preocupação de transmitir a palavra verdadeira, a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro de Cristo, porque é Ele que produz vida nova. Não é um estilo de igreja, não são invenções no meio do povo de Deus. Nós não precisamos estar agradando a ninguém, porque o homem não está em condição de ser agradado. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos arrepender de nossos pecados, porque Deus é santo. Se quisermos entrar no reino de Deus, precisamos arrepender dos nossos pecados. E a palavra pura de Deus, ela só leva-nos a entender isto, que somos miseráveis pecadores. Evangelho que não fala, que não mostra a real condição do homem, é um evangelho falso. É um evangelho que nunca vai produzir vida. A igreja
não está ali para criar um ambiente social agradável para as pessoas comuns. Ela está ali, irmão, para pregar a palavra de Deus, para que possa gerar vidas, e vida nova em Cristo Jesus. E é isso que acontece. É isso que Jesus veio fazer. Veio gerar uma nova criatura naqueles que creem. Esse é o primeiro processo na vida daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Quando a palavra é pregada, o homem é convencido do seu pecado, porque o Espírito Santo opera no mais íntimo do coração do homem. Como diz lá em João 16:9, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem que é pecador. E agora, se ele responder positivamente, então Deus gera a fé no coração dele. Ele passa a crer, ele crê em Cristo Jesus. Porque arrependimento é reconhecimento do pecado e mudança de vida, mudança de atitude, que gera a conversão. Então, irmãos, observa que a palavra de Deus veio para isso. Jesus veio para mudar a vida do homem, transformar o homem, criar um novo ser. E isto é operado pela palavra de Deus. É operado pela palavra e pelo Espírito. Por isso que em nosso texto nós vemos aqui um homem que era príncipe em Israel, mestre em Israel, e veio procurar Jesus e disse: que faço para herdar a vida eterna? Jesus Cristo respondeu, ele no verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5 diz, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, duas questões aqui Deus apresentou, que o nascimento de novo, ele possibilita o homem a ver, o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Sem o nascimento de novo, o homem jamais é introduzido no mundo espiritual. Jamais seria introduzido neste mundo de Deus. E é tudo que o homem precisa é entrar no mundo de Deus. Mas para isso você precisa nascer de novo. Nicodemos tinha um entendimento, talvez ele não compreendesse devidamente, porque a maioria do povo de Israel achava que por ser da descendência de Abraão, já estava salvo, pela herança biológica, física, material, mas não é por aí que nós tornamos servo de Deus, não é por pertencer a uma igreja, uma denominação, ou por ter pais, crente, não. É preciso ter uma experiência com Deus. E quando o homem ouve a palavra de Deus, quando ele dá crédito à palavra de Deus, Deus opera nele o novo nascimento, E o novo nascimento, irmãos, é um milagre, E vários conceitos, ou seja, vários significados sobre essa regeneração, mas nós vamos falar de alguns aqui. Um deles que tem aqui como definição que é o milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando-o participante da vida e da natureza divina. Olha que coisa maravilhosa. É um milagre, é um milagre. Assim como a nossa vida, a vida física, essa geração é algo muito grande, a vida espiritual ainda é maior. O processo como acontece isso na nossa vida é espiritual, é Deus fazendo em nós. Nós não temos participação nisso. Nós apenas nos rendemos a Deus e Ele faz a obra regeneradora em nossas vidas. Ele faz de nós um novo homem, Cria em nós uma natureza divina, ou seja, uma natureza espiritual, semelhante à natureza de Jesus Cristo. E através dessa regeneração o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. Irmãos, isso é grande, isso é grande.
Se você ainda não entende a palavra de Deus, se você não tem vontade de Deus, é porque você ainda não nasceu de novo. Você que está ouvindo esta palavra. Quando nós nascemos de novo, nascemos de Deus, nós somos introduzidos no mundo espiritual. É como uma criança que é gerada e depois, quando ela nasce, ela entra no mundo e começa a olhar para esse mundo que até então ela não conhecia, ela passa a conhecer depois do seu nascimento. Por isso que ela começa observando, olhando, admirando aquilo que para ela era desconhecido. Então a vida espiritual se torna real em nossas vidas quando nós nascemos de novo. Por isso que o homem precisa ouvir a palavra de Deus, por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque ela gera vida. Jesus diz para Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, você nunca pode entrar no reino de Deus. A água e o Espírito fala da palavra e o Espírito, ou seja, a palavra operada pelo Espírito lá na alma do homem, no Espírito do homem, gerando um novo ser espiritual. Sabe por que você ama a Deus? Sabe por que hoje você deseja as coisas de Deus? Sabe por que você alegra ao ouvir uma palavra de Deus? Sabe por que você se alegra ao cantar, ao ouvir um cântico a Deus, um cântico verdadeiro, espiritual, de adoração a Deus? Não qualquer cântico, né? Nossa alma não sente bem de qualquer cântico, tá? Não estou falando de música mundana, porque essa já é descartada, mas estamos falando de hinos. Muitos hinos não oferecem nada, mas quando ele adora a Deus, o novo homem, ele então sente essa comunicação espiritual. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Isto aí é um privilégio daqueles que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não tem essa comunicação espiritual, não tem esse desejo espiritual. Então nós nascemos de Deus. Jesus falou, não é da carne nem da vontade do varão, do homem. Ou seja, Deus não está falando de um nascimento físico. Não. Não é nada disso. Isso é a natureza, é a primeira natureza que o homem recebe. É o homem que vem de Adão. É o homem que vem da relação entre o homem e a mulher. Mas Deus não está falando dessa existência apenas aqui, essa existência física. Deus está falando de algo que transcende o material, que transcende esse mundo físico, que nos leva em direção ao celestial, ao transcendente que é Deus, é Espírito. Ele é transcendente, imanente, porque está em nosso meio também. Mas só é possível esta comunicação com Deus a partir do novo nascimento, onde nós somos aproximados de Deus. Para chegarmos em Deus, nós precisamos então receber esta vida. E esta obra é tremenda na vida do homem, irmãos. Nós precisamos entender o significado da nossa regeneração. E junto, irmãos, nesse processo divino da ordem da salvação, então, Deus obra em nós a justificação, que também o novo nascimento é um ato imediato de Deus, mediante a fé, quando você crê em Deus, ao ouvir a palavra, não iniciativa sua, iniciativa de Deus. E ele traz a revelação de Deus para você. Você ouve a palavra da salvação. E você, quando crer nele, então ele te traz o Espírito Santo para a sua vida. E você é gerado de novo e passa então a ter uma relação de paz com Deus, de amizade com Deus. Porque Jesus assim também imediatamente nos justifica. Ou seja, nos coloca na posição de justo diante de Deus, porque Jesus nos justificou pelo seu próprio mérito, pela sua própria justiça. Ele foi no Calvário, pagou o preço do nosso pecado e assim nos perdoou de todos os pecados e ao mesmo tempo agora nos declara justo. De forma que quando Deus olha para nós, Deus olha através de Cristo, do sacrifício de Cristo.
É como se nós nunca tivéssemos pecado. Deus não quer saber o passado, Deus quer saber agora o presente. Deus olha a gente como um novo homem, um novo ser criado nele. Agora a sua relação é a relação do presente. O tempo do passado, da ignorância, Deus não leva em conta. Deus nos considera agora uma nova criatura. Como diz Paulo na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, em Cristo nós somos justificados, nós somos declarados justos diante de Deus, para poder, então, entrarmos na presença de Deus sem que sejamos mortos. De forma que Deus nos aceita através de Cristo. Incrível que o diabo, ele sabe que isso é uma coisa tão especial e tão grande, que ele não para de acusar os crentes ou colocar em dúvida a sua fé. Mas Paulo, Romanos, capítulo 8, 33, ele diz que quem nos condenará se Jesus é quem nos justifica? Então, quem poderia nos condenar seria Deus. Mas como Cristo nos justificou, Ele agora nos aceita como filhos, como nova criatura, e nos vê agora, através de Cristo, como nova criatura, novos filhos que foram trazidos para si, mediante a obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, irmão, nós somos justificados em nosso Senhor Jesus Cristo. É tão maravilhoso, irmão, diz na nossa lição aqui que o novo nascimento é uma das mais gloriosas bênçãos dos que foram regenerados pelo Espírito Santo. Também nós vemos aqui, irmãos, que a regeneração leva a efeito uma mudança em nossa natureza. A justificação modifica a nossa situação diante de Deus. A regeneração muda a nossa natureza e agora passamos a olhar, a ver, a sentir, a desejar como Cristo. Passamos a amar como Deus nos amou. A regeneração proporciona isso, porque o amor é próprio de Deus. A Bíblia diz em João que Deus é amor. Nós não conhecíamos o amor, nós não tínhamos o amor, não é próprio de nós. Mas ao receber Jesus, ao ser gerado por Deus, uma nova criatura, nós recebemos o Deus de amor que também trouxe em nossa natureza o amor de Deus. Agora nós amamos. Diz João que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E está em nós produzindo este amor, de fato que nós passamos a amar a todos, amar a nossos irmãos, amar até mesmo aquele que nos odeia, desejando Ele a salvação em Cristo Jesus, Assim como Deus ama todos os pecadores e deseja que todos sejam salvos, mesmo o homem profano que fala mal de Deus, Jesus está no aguardo, esperando ele ouvir a voz do Senhor e se converter do seu mau caminho e deixar Deus operar nele uma nova vida. Então, irmãos, também Deus opera em nós a santificação, sendo que a santificação ela acontece em nossas vidas, no primeiro momento, em nossas vidas, como um ato divino em nosso ser, nos separando para Deus. Isto fala da santificação posicional, ou seja, no primeiro ato de Deus já nos declara santo, já nos colocamos santo, separado, porque a chamada de Deus é para servi-lo. Toda a obra de Deus em nossas vidas é para afastar a gente do pecado e aproximar de Deus. A velha vida não nos serve. A vida de pecado só afasta o homem de Deus, mas a vida regenerada nos aproximou de Deus, separou-nos para Deus. Nós somos separados para servir ao Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento, nós sabemos que nós trazemos a carga do velho homem em nossa natureza, porque ele não é eliminado. Nós não somos, nós somos transformados o nosso ser em uma nova criatura, mas não é eliminado ainda a velha natureza.
Ela só é subjugada, é crucificada, mas ainda não está eliminada. Enquanto nós estamos nessa carne, nós temos essa natureza em nós, que ela está mortificada, mas não eliminada. Sendo assim, ela está pronta para entrar em ação a partir do momento que nós fraquejamos em nossa fé ou que não damos a real atenção à vontade de Deus. Então, no primeiro momento, somos chamados para a santificação, somos separados. Pedro diz, segundo Pedro 2,9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos separados para Deus, nós somos uma nação santa. Então nós somos exclusivos de Deus, nós fomos separados para Deus, nós somos propriedade de Deus agora. Então por isso que nós somos santos. Não significa sermos perfeitos, mas sermos separados para a perfeição em Deus. E assim ela também ela se torna, neste entendimento, nós vamos ver que a santificação também é progressiva. No seu segundo estágio, ela é progressiva, ou seja, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser buscada, precisa ir mais além, porque Deus é tremendamente santo e nós ainda estamos caminhando em direção a esta santificação. Quando Paulo diz aos Colossenses, diz que não que tenha alcançado a perfeição, mas ele prosseguia para o alvo, deixando as coisas para trás, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Então nós vemos aí, Paulo, buscando a santificação, caminhando na busca da santificação em Deus. Então, queridos irmãos, ela também é um processo. Nós precisamos a cada dia caminhar em direção a Deus. Porque quando nós nascemos de novo, houve então o processo da conversão, onde nós mudamos de direção. Estávamos caminhando para o inferno, praticando as obras do mal, do pecado em nossas vidas, andando segundo o curso deste mundo. E quando nós encontramos com Cristo, nascemos de novo, então houve uma conversão, nós mudamos de direção. Nós agora seguimos a Cristo. Mas entre nós e Deus ainda há muito o que alcançar, há muito o que buscar. E nós precisamos assim, então, buscar esta aproximação de Deus através de uma vida de entrega a Deus. Não simplesmente afastar-se do mal, mas de buscar a Deus. Através da sua palavra, através da oração, nós então trazemos para nós as verdades mais profundas de Deus, que vai nos transformando dia após dia. Através de uma vida de comunhão, nós começamos a receber de Deus mais e mais da sua própria vida, que Ele é santo, Nós caminhamos em direção a Deus. Então, nós buscando a Deus, nós recebemos de Deus a sua própria vida e aí vamos recebendo a perfeição de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Quando nós caminhamos em direção a Deus, nós enchemos de Deus e nós afastamos mais do mundo. De forma que aquilo para o homem era antes uma prisão, O homem vivia sob o domínio do pecado. Agora o pecado que antes o dominava, para ele agora não tem mais poder sobre a sua vida. Depois que ele se converteu, as obras da carne perdeu a força na sua vida, porque agora anda no Espírito. Ainda que a carne luta contra o nosso Espírito, o que predomina na vida do novo homem é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é a vontade de Deus em nosso espírito, é a vontade de Deus em nosso ser. E aí nós buscamos a Deus, nós queremos Deus, nós desejamos a Deus. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada de aproximação. E Deus é tão maravilhoso quando você é nascido de novo, você passa a amar a Deus, e quem ama a Deus quer agradar a Deus, deseja agradar a Deus. Deus é tão perfeito e maravilhoso que nós não vemos Ele como o mundo vê. O mundo vê Deus como opressor. Ele vê Deus como alguém que está colocando carga sobre carga. Mas não. Jesus disse que Ele nos daria um fardo leve. Olha que maravilha, um fardo leve. João diz que para mim os teus mandamentos não são pesados, só é possível para aqueles que vivem no Espírito.
Quem não vive o Espírito, ele olha para as coisas de Deus e vê uma impossibilidade de servir a Deus. Mas quando você nasceu de novo, servir a Deus é um prazer, é uma alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra em fazer a vontade de Deus. E a santificação é algo que tem que ter em nossas vidas. A Bíblia diz lá que seguir a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vivemos época em que as pessoas não querem santificar. Por isso que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de estar em culto de oração, não gosta de estar em culto de ensino, porque ele sabe que vai ser confrontado com a palavra. E quando somos confrontados para o bem. Então quer viver uma vida cristã mesclada, uma fé diluída com o mundo, porque estão olhando para trás, olhando para o mundo. O verdadeiro crente não tem nada neste mundo dele, ele não gosta deste mundo, ele não tem prazer neste mundo, ele só vê concupiscência neste mundo. Como diz João, só concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. É isto que o mundo proporciona, é isto que a natureza humana proporciona. Não tem nada em nós que nós devemos vangloriar ou gloriar, não tem nada em nós. O verdadeiro crente, ele não tem nada nele, ele sabe que não tem nada dele que se aproveita da velha natureza. O apóstolo Paulo chegou a dizer, miserável homem que sou. Ele estava falando da velha natureza dele, não presta, não tem nada que se possa aproveitar. E às vezes muito crente está se exaltando, muito crente está querendo viver uma meia vida com Deus, uma certa aliança com o mundo. Não funciona, não é assim. A Bíblia diz que se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não desta terra, porque tudo aqui passará. E os prazeres são enganosos, são passageiros e enganosos. Tem um poder de ilusão porque ele fala a natureza corrompida que é movida por impulso. Mas a natureza espiritual era movida pelo Espírito, de uma forma inteligente. A fé não é contra a razão. O nosso entendimento ele passa a ser mais apurado. Nós passamos a ter uma inteligência espiritual. Por isso que nós compreendemos a coisa do Espírito. O homem mundano não entende nada da palavra de Deus. E por consequência não entende a vida. Essa vida aqui terrena não entende. Mas o verdadeiro homem que nasceu de novo, ele entende o ser espiritual, entende o ser humano como humano e vive uma vida completa em Deus, uma vida transformada. Não uma transformação, ou seja, um reparo. Não, é uma verdadeira e completa transformação do ser, onde nos coloca diante de Deus em uma posição espiritual. E para isso nós precisamos desenvolver esta fé, desenvolver a salvação, alcançar algo mais da parte de Deus e assim sermos uma bênção. Porque nesta terra, nós estamos nesse processo de santificação. Nós não podemos descuidar, porque senão podemos corromper com o mundo, como muitos já têm corrompido, têm perdido a sua fé, não sabe mais a razão da sua fé. Às vezes são meros religiosos dentro da igreja, falam de Deus, mas não vivem nada de Deus, não tem uma vida transformada, não tem um novo linguajar, não tem uma nova forma de vestir, não tem uma forma de andar, não tem justiça, não tem verdade na sua vida, é mentira, é engano, é falsidade. Isso não faz parte da nova vida cristã. A vida cristã é uma vida de verdade. E os nossos cultos não são meras apresentações. Quem nasceu de novo sabe se apresentar diante de Deus. E o que Deus requer de nós, como Paulo diz, que ele rogava a Deus por nós, para que nós apresentássemos a Deus um culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O culto inteligente é um culto vivo, santo e agradável a Deus. E ainda ele mais diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos no desenvolver espiritual e nós precisamos ser transformados. Nós não podemos conformar com este mundo.
Esse mundo atrasa a vida do homem, esse mundo afasta o homem de Deus, mas a transformação, através da revelação da palavra de Deus, nos leva para perto de Deus, leva a desenvolver espiritualmente e cada dia estarmos bem diante de Deus. Sabendo que Deus fez tudo isso em nossa vida, não para a gente ficar aqui nesta terra, não simplesmente para a gente ter uma vida agradável, abençoada aqui na terra, não. Deus tem uma promessa para cada um de nós. E o último estágio da ordem da salvação é a glorificação do crente, daqueles que creem em Jesus. E esse estágio só será alcançado no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo arrebatar-nos e transformar o nosso ser, onde Deus tirar de nós toda essa herança corruptível em nosso ser, que nos limita a esta terra, que não deixa ter a plenitude de Deus em nosso ser. Quando ele tirar isto no arrebatamento, a Bíblia diz que Deus, quando isto se revestir, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando o mortal se revestir da imortalidade, então se dirá: tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não tem mais poder sobre nós, porque Deus tirará toda essa herança corrupta do nosso ser e nos transformará segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João fala em sua epístola, capítulo 1, verso 3, 2, que ainda não experimentamos aquilo que haveremos de ser, mas quando seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos, nós seremos transformados segundo a imagem de nosso Jesus Cristo aqui na terra, e por fim seremos assim transformados de uma forma completa e chegaremos à estatura de varão perfeito, e assim estaremos aptos para morar no reino celestial com Cristo para sempre. Então, irmãos, busque a Deus, entenda este processo da sua vida. Isto é o significado maior de nossa fé. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Esteja firme, observando a palavra de Deus, buscando a Deus em oração e orando pela nossa nação, orando pelo mundo, nesses momentos de trevas, onde a humanidade está sendo provada. Que nós possamos passar por esta provação e sermos aprovados, sair mais crentes, cheios de fé e preparados, porque Jesus está voltando, os sinais estão anunciando, são prenúncios da volta de Cristo e nós precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.